Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, né? Como dizem por aí, sextou. Então, durante toda a semana eu trouxe aqui, né? Dando início a esse programinha que eu criei chamado Finance News, né? Então, eu trouxe aqui essa semana. Primeiramente, eu apresentei meu programa, né, na segunda-feira. Quem não assistiu ainda, né, vai lá, assiste. Eu coloquei aqui 2 vídeos, né, eu tive que dividir porque ficou um pouco grande, mas foi apenas uma apresentação que eu quis trazer para que vocês possam conhecer melhor e entender sobre esse programa. E aí, de terça-feira em diante, eu comecei a trazer alguns temas. E essa semana eu decidi trazer, né, alguns temas assim com conceitos mais simples, como uma introdução mesmo, para que você possa compreender ainda melhor, né, os meus principais objetivos com esse programa, assim como todos os projetos que eu tenho, né, que eu tenho colocado e que eu tenho preparado como educadora financeira. Então, hoje aqui vai ser um pouco mais breve porque eu quero apenas recapitular, né, e fazer uma relação aqui, uma associação desses temas com a nossa vida financeira. Então, como eu já resumi bastante, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer um breve resumo básico aqui, para poder a gente relembrar. E onde terça-feira eu falei sobre o papel do dinheiro na nossa vida, que faz a gente refletir, na verdade, sobre a importância que ele tem para nós. E aí na quarta-feira eu falei sobre a visão que a gente tem sobre o dinheiro e o quanto realmente a gente precisa ter essa percepção sobre o papel dele na nossa vida, justamente para que a nossa visão, né, sobre o dinheiro seja renovada e seja uma visão que venha a ser de uma visão positiva, digamos assim. E ontem eu falei aqui sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, né? E eu já tentei aqui passar para vocês o quanto esses temas eles estão relacionados e como o nosso relacionamento, né, com o dinheiro pode ser afetado tanto positiva como negativamente. E, enfim, para poder vocês conseguirem compreender. Então hoje eu quero, né, através desse resumo, associar o que essas pequenas peças que eu trouxe durante a semana têm a ver com a nossa vida financeira. Eu posso dizer aqui que tudo, por isso que eu trouxe, né, como uma forma de introduzir. E por que isso? Porque como eu já trouxe aqui, né, eu também não quero ser redundante, não quero ser repetitiva. Então, realmente é isso. No caso, a nossa vida financeira, ela se resume justamente nisso, né? Na gente lidar com o dinheiro no nosso dia a dia. São as movimentações que a gente faz, as compras, os pagamentos, tudo que envolve, né? O recebimento e as retiradas do dinheiro, na entrada e a saída do dinheiro na nossa vida. Então, a gente pode perceber que a nossa vida em si, né? Ela pode ser comparada a uma empresa. Assim como a gente vê, né? Que no cadastro nacional da Receita Federal, existe o CPF, que é o cadastro de pessoa física, e o CNPJ, que é o cadastro nacional de pessoa jurídica. Então, são duas pessoas diferentes. Uma que somos nós, seres humanos, e outra que é uma pessoa criada, que é o caso da empresa. Mas em termo financeiro, é bem parecido. Apesar de ter realmente suas diferenças, é claro, mas enfim, de toda forma a gente sabe que o dinheiro na nossa vida, ele tem a entrada, que é extremamente necessária, e existem as saídas que também é necessário. Mas lidar com isso, que é o que eu posso aqui chamar realmente de vida financeira, é que digamos que às vezes se torna complicado. É simples, precisa se tornar simples, mas infelizmente muitas vezes acaba sendo complicado para muitas pessoas. Inclusive, eu vou postar mais tarde aqui, né, uma imagem que eu vi que eu já percebia isso, claro, eu principalmente como economista, como educadora financeira, já pude perceber isso no meu convívio e já pude entender um pouco, né, pelas matérias, né, a forma como a gente observa como o Brasil se comporta com esse tema. Mas eu li uma matéria realmente que eu não vou dizer que eu me assustei, mas que realmente fiquei um pouco impressionada, né, em termos de resultado. Assim como a gente tem ouvido falar bastante, alguns de vocês já devem ter visto, né, muitas notas falando sobre a porcentagem de pessoas endividadas aqui no Brasil, que chega a quase 70%.
né? E esse número, ele praticamente é muito difícil diminuir. Já houve uma pequena diminuição entre 2020 e 2021, mas voltou a subir, voltou praticamente ao mesmo patamar de antes. Então, essa é uma estatística que já é bem conhecida, mas essa que eu vou falar agora, eu vou postar a imagem, né? Fazer uns comentários mais tarde, quando eu vi que 50 e poucos por cento, eu não lembro, mas lá na imagem mostra, que é uma porcentagem de brasileiros que, tipo, que tem medo de encarar a sua vida financeira, tem medo de encarar assuntos sobre finanças, né? Então, quando eu li isso, eu estou falando aqui nesse momento aqui, depois desses vídeos que eu fiz, para poder frisar mais ainda que um dos meus maiores objetivos é quebrar, né, os motivos que as pessoas, né, criaram ou enxergam para ter esse medo e principalmente para quebrar esse medo que não deve existir, que não precisa existir. A vida financeira na nossa vida é uma realidade e não uma realidade assim que a gente tem que encarar, né? Por exemplo, os problemas da nossa vida são realidades, a gente tem que encarar, problemas são para ser resolvidos. Mas a vida financeira da gente não é um problema e não precisa ser um problema. Para quem está com problema, precisa resolver. Mas antes é preciso, né, ter esse conhecimento, esse entendimento melhor a respeito da vida financeira. E é isso que eu quero trazer para vocês. Já estou trazendo e estou preparando mais conteúdo para trazer muito mais. Então, voltando, você entender sobre o papel do dinheiro, você ter uma visão sobre o dinheiro, você ter um bom relacionamento com o dinheiro, são uns 3 pontos, digamos assim, né, que eu poderia chamar aqui de 3 pilares, que eu estou aqui apresentando para vocês. E afirmo que são os 3 pilares básicos. Por que básicos? Porque já forma ali, né? É o início, é uma base introdutória para a gente começar a formar, né, a nossa vida financeira. A nossa vida financeira, claro, ela já é formada. A gente tem o nosso dia a dia, quem já é adulto, trabalha, vive ali o seu dia a dia fazendo movimentação financeira. Mas a gente, quando eu falo a base para a gente começar a nossa vida financeira, para a gente começar a entender melhor, e principalmente, como eu falei, tenho falado muito, né, e vou continuar frisando, é um renovo que eu desejo, né, e que eu proponho para vocês receberem e viverem, né, a partir da mente e, consequentemente, na vida de vocês, para viver uma verdadeira transformação, né, que possa levar vocês a terem uma vida financeira saudável, equilibrada, de qualidade, que vai afetar com certeza a sua vida como um todo, a sua família, né? E isso sendo multiplicado na população, claro que vai impactar também na sociedade, no país, no mundo. E falando nisso, né, isso tudo está associado à economia. E como economista, claro, o meu conteúdo ele sempre vai estar, né, com essa pitada de economia. É uma proposta, né, que eu tenho, desculpe, é uma proposta que eu tenho, né, dentro dos meus projetos. Sempre eu incluo a economia, porque eu sou economista, sou apaixonada pela economia. A economia, como eu já falei aqui da vida financeira, a economia também é uma realidade, né? Que a gente vive, se fala muito sobre isso na televisão, nas mídias, e é um assunto antigo, é uma coisa que faz parte, né? Dos países, do estado, do município e da nossa vida. Então, eu, como educadora financeira, diretamente na vida pessoal das pessoas, ficou redundante, né? Mas, enfim, como a gente chama, né, de finanças pessoais, né? Nos Estados Unidos o termo é conhecido como economia doméstica, né? Então, tudo isso envolve a nossa vida pessoal e a nossa família, né? Onde o dinheiro também está presente, é necessário isso. Então, enfim, para resumir, né? Eu aqui trouxe esses pontos aqui. Hoje eu estou fazendo apenas um apanhado geral para relacionar a vida financeira, para você compreender o quanto isso é importante, né? Você precisa iniciar com isso. Eu acredito nisso, por isso que eu estou trazendo, trouxe como início, né? Para fazer esse preparo do terreno. E a semana que vem, na verdade, a partir da semana que vem, eu vou estar trazendo mais temas sobre vários assuntos para estar, né, acrescentando na vida de vocês. Mas eu quero que, a partir de hoje, aqui nesse fim de semana agora, né, começando hoje aqui, a gente já está dando início ao fim de semana, vocês reflitam um pouco sobre cada tema, sobre a relação que eles têm na sua vida, nas nossas vidas, na sociedade, né? Eu quero muito que vocês façam isso. Comentem à vontade, façam sugestões, né? Podem questionar, tirem suas dúvidas, curiosidades,
que vocês quiserem comentar, vai estar me ajudando principalmente a continuar preparando esses conteúdos. Na semana que vem eu pretendo trazer aqui, durante a semana, vou frisar aqui, né, que esse programinha aqui que eu criei para estar postando para vocês esses vídeos de segunda a sexta, sábado e domingo, para dar um descanso, né? Dar essa tarefinha para vocês passarem o fim de semana refletindo sobre os temas da semana, né? Para que vocês mastiguem, para que vocês venham estar, né, digerindo. Então, a partir de segunda-feira, eu vou trazer aqui, né, durante a semana, de segunda a sexta, na semana que vem, sobre economia, né? Eu vou estar relacionando esses temas que eu falei com economia e trazendo, né, um pouco sobre a economia para a vida de vocês. De forma simples, né? Não se preocupem, não se assustem. Eu não vou aqui ficar trazendo termos nem nada. Não é a minha intenção, pelo muito contrário. Mas por acreditar e saber, né, entender perfeitamente que cada um de nós, né, individualmente e em conjunto, fazemos parte, e não só isso, como eu tenho falado, nós somos a parte mais importante da economia. Quero apresentar isso para vocês, quero convencê-los disso, de que não são só as empresas, não é só o mercado, não é somente os bancos, o mercado financeiro, não é somente o governo que rege a economia, que faz parte, que pertence à economia, e nem são os mais importantes. Somos nós mesmos, como pessoas, como cidadãos e como consumidores. Eu vou estar trazendo, né, temas relacionados à economia para mostrar isso para vocês um pouco mais e para relacionar a economia com a vida de vocês, com nossas vidas, para relacionar as nossas vidas com a economia e a vida financeira, né? Como é que a nossa vida financeira ela reflete nisso. Então, né, durante esse fim de semana, desejo para vocês um bom descanso e que vocês reflitam, que vocês analisem, né, que vocês assistam o vídeo, quem quiser assistir novamente, assista, para que vocês possam realmente digerir isso, pensar sobre isso. Isso vai trabalhar na mente de vocês da forma mais positiva possível. Então, eu desejo um ótimo fim de semana, que vocês possam descansar, passear e, principalmente, não esqueçam, reflitam sobre isso e se preparem. A partir de segunda-feira, vamos falar sobre economia. Um grande abraço para vocês, muito obrigada por essa semana. Agradeço muito a quem está participando, a quem já está interagindo, e eu convido vocês que ainda não vieram, aproveitem para assistir, né? Façam como se fosse uma sériezinha do Netflix. Assistam aí esses vídeos durante essa semana aí. É um vídeo introdutório, eu estou começando ainda, mas eu estou me preparando para melhorar ainda mais, tanto o conteúdo como a minha, né, a minha própria forma aqui de estar expressando e mostrando para vocês. Um beijo, muito obrigada.